Opinião polêmica: ou você aprende que tudo é sobre vendas, ou você vai virar um fantoche do mundo. Oi amigas, como é que vocês estão? E quando eu digo de tudo, é literalmente sobre tudo. Relacionamentos, trabalho, seja CLT, autônomo ou empreendedorismo, a negociação com a sua própria mente, tudo é sobre como você influencia, como você lida com pessoas e como você se vende. E se tudo é sobre vendas, tudo é sobre pessoas, porque você vende para pessoas, falando com pessoas, gerando desejo nas pessoas e nunca para uma máquina tentando vender algo para alguém 100% racional, são pessoas. Eu acho que o momento que eu entendi muito bem sobre isso foi quando eu comecei a me relacionar. Eu queria ter um namorado, né? E aí eu comecei a sair com pessoas antes de estar namorando, né? E aí eu entendi, se eu quero uma determinada pessoa, eu preciso agir de uma determinada forma, porque senão eu não vou despertar o desejo das pessoas. E quando eu comecei a minha vida profissional também, quando eu comecei meus estágios, eu entendi que ali eu estava me vendendo desde o momento da entrevista até o momento que eu estava trabalhando oficialmente. E depois, quando eu virei empreendedora, basicamente o trabalho vira sobre você vender, né? Só que a gente tem uma visão muito negativa das vendas, tanto pela nossa sociedade brasileira no geral, né? A gente enxerga o vendedor como, é aquela pessoa chata, é aquela pessoa insistente, aquela pessoa incisiva, a que vai te forçar a comprar algo que você não quer. E também parece que eu tô falando algo horrível, que você se vender é você fazer algo que você não é você manipular outra pessoa, é você não ser aceito por quem você é. Porque essa é a ilusão que todo mundo carrega. Eu quero ser amado por quem eu sou. Eu quero que as pessoas me contratem para trabalhos por quem eu sou, pela pessoa que eu sou, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa ótima. Só que se você não mostra isso pro mundo, se você não sabe a maneira de apresentar isso para as pessoas e fazer com que elas queiram a sua presença, tanto numa empresa quanto num relacionamento, você não vai conseguir chegar onde você quer. E tudo que eu for falar aqui hoje é muito com essa visão de publicitária, com essa visão de comportamento humano, de como as pessoas funcionam, como que você vai conseguir fazer com que você venda um produto, que você venda uma ideia mesmo. A gente está constantemente vendendo e é uma visão até um tanto racional, mais do que emocional, né? Porque esse discurso, igual eu falei, eu quero ser amado pelo que eu sou, eu quero que as pessoas me contratem pela minha competência e não pela roupa que eu visto, é um discurso muito lindo, maravilhoso, mas é utópico, porque as pessoas, elas não são obrigadas a ver as suas qualidades. Primeiro elas vão ver você, como que você se apresenta, suas roupas, e sim, elas vão ser impactadas por isso. Então a gente precisa entender isso e principalmente não ficar achando que tudo é pessoal. Então, a pessoa não me contratou porque ela não gosta de mim, da pessoa que eu sou, como eu me visto é quem eu sou, me representa. Não se identifique com coisas materiais, porque isso vai ser uma coisa péssima. Tanto coisas materiais boas, assim, às vezes você, sei lá, digamos que você é multimilionário e tem um relógio de 100 mil reais, e você se identifica tanto com isso, mostra para as pessoas e se acha, por causa disso, que acontece alguma coisa que você perde esse relógio, e aí você... pronto, não é mais nada. Você não tem mais valor. Também não é por aí. Nós não somos definidos pela roupa que a gente está usando, pelos nossos bens materiais. O que eu vou falar aqui para vocês é muito mais profundo do que isso mesmo. É realmente como entender como a cabeça do ser humano funciona e como que você vai conseguir influenciar as pessoas a partir disso. E você tem que se lembrar que se você não domina a sua narrativa, a sua história, tem outra pessoa definindo isso por você. Então, seja honesto com você mesmo de onde você quer chegar, para que você entenda quem é a pessoa que você precisa ser para conquistar esse lugar, essas pessoas. Então eu acho que o primeiro erro é você querer que as pessoas percebam o seu valor sem que você mostre isso. Eu lembro muito bem quando eu tava na faculdade que eu tive uma amiga que falou assim: acho ridículo as pessoas precisarem estagiar com uma roupa tão formal, de salto, porque isso não simboliza absolutamente nada. Lembrando, eu fiz publicidade, eu acho que nessa ocasião a gente tava comentando sobre as pessoas de direito, que elas sempre iam muito arrumadas, né, pra faculdade, porque elas estavam indo pro estágio logo depois. E ela falou isso. Eu falei, não, né, eu discordo. O lugar tem um código de vestimenta e elas vão ter que fazer isso. Pronto, simples assim. E
ela ali, não, eu acho que não, porque você pode usar a roupa que você quiser e isso não vai impactar na sua competência. E eu concordo, isso não impacta na sua competência, na pessoa que você é, de quão bom profissional você é. Só que isso molda como as pessoas vão te enxergar. E a partir do momento que você entende isso, que você tem tanto poder com as escolhas que você vai fazer da sua roupa, não tem como você desver. Não tem como você achar que é tão simples as pessoas te conhecerem. Porque para as pessoas te conhecerem, saber do teu valor, saber quão competente você vai precisar de uns 3 meses, 6 meses com a pessoa. Você não consegue definir isso antes disso, porque você precisa ver a pessoa sob situação de pressão, de estresse, como as coisas estão boas, como que a pessoa consegue lidar com outras pessoas. Você não consegue definir isso em 5 minutos numa entrevista, em 1 hora. Você precisa entender que aquela pessoa leva a sério, que ela leva a sério tanto aquele lugar quanto ela leva a sério a si mesma. E você, sim, vai estar representando isso também pelas suas roupas. E não tô dizendo aqui que todo mundo tem que se vestir igual advogado, pra ser levado a sério, pra ser elegante. Nada disso. Porque você pode, sim, ter muitas roupas elegantes que você tá com uma jeans e uma regata. E também vai impactar a sua postura dentro daquela conversa. O que você fala? O que você se posiciona? O que você é a favor? O que você é contra? Quando você começa a conseguir externalizar o seu valor através das suas roupas, do teu cabelo, da tua unha, de absolutamente tudo que comunique algo sobre você, você vai perceber que as pessoas vão te dar muito mais valor, que elas vão conseguir notar esse valor antes mesmo do que você fale alguma coisa. Eu, por exemplo, tô com a unha que não tá feita, só que eu passei uma basezinha nela pra não ficar tão feio assim, pra não parecer que eu estou me descuidando. Hoje eu vou lavar o cabelo, então eu preferi o quê? Fazer um coque, deixar o cabelo um pouquinho mais lambido pra dar essa impressão de, eu pensei em um penteado, esse look, tudo mais tá comunicando algo. A gente tem que entender isso. Eu hoje, meu cabelo ele tava bem armado, porque tá chovendo e o tempo não colaborou com o meu cabelo ondulado, e ele tá bem armado, não tá com cacho definido, não tá liso, não tá nada, tá esquisito, tá com aquele aspecto de vou lavar o cabelo, então não tá ultra oleoso, mas ele não tá limpo, não tá bonitinho, soltinho, então não tá legal. Não é uma imagem legal que eu quero passar para as pessoas. E você precisa entender isso, você precisa ser racional e não só emocional. Eu quero que as pessoas me amem. Não é assim que funciona. Mas eu queria que o mundo fosse diferente. O mundo é esse. E a gente tem que entender isso e lidar com isso, encontrar as oportunidades dentro da realidade que se apresenta pra gente. E aí, uma das realidades que se apresentam pra gente, desde que a gente é criança, é aquele vendedor chato, né? Aquela pessoa que fica empurrando, é aquela pessoa que ela é incisiva, que ela é insistente, que ela fala que só tem desconto hoje e amanhã não tem, e você fica se sentindo mal e se sente até obrigado, coagido a comprar algo, e muitas vezes você volta pra casa e pensa, putz, eu nem precisava disso, né? Com quem que nunca aconteceu isso? A gente vai às vezes no shopping, numa loja e volta com roupas a mais que nem queria, nem precisava, justamente porque o vendedor foi muito chato e a gente fica com essa relutância, né, em relação aos vendedores. E aí quando você pensa, não, eu tenho que me vender, eu tenho que ser a pessoa vendedora, você não quer, porque você identifica isso como uma coisa chata, uma profissão de pessoas chatas, que vender é chato, que vender é errado, e muitas vezes você vai estar forçando a outra pessoa a fazer algo que ela não quer. Aí quando a gente volta pro ponto que você está vendendo em todos os momentos, em todas as áreas, com todas as pessoas, você começa a entender que vender não é sobre você empurrar um produto goela abaixo, é sobre você conseguir debater uma ideia com uma pessoa e ver se aquela ideia vai fazer sentido para ela ou não. Você também não quer um cliente, uma pessoa chata do teu lado, um insuportável, só porque você precisava fechar uma venda. Não, a gente tem que buscar ter pessoas alinhadas com a gente. É a mesma coisa em relacionamento amoroso. Se você quer ter um relacionamento que faz sentido pra você, que vai te fazer transbordar, que vai te completar, que vai te fazer crescer na vida como pessoa e etc., você vai precisar vender a sua ideia pra outra pessoa. Se você vai num date, ali basicamente as duas pessoas estão se vendendo. Tá falando sobre suas qualidades, sobre o que ela quer do futuro, sobre o que ela considera bom, negativo. Se você entra numa conversa sobre qualquer
coisa, sobre essa xícara. Você entra numa conversa, você quer vender a ideia de que essa xícara é a mais linda do mundo, porque olha, além de linda, ela é funcional, eu consigo segurar ela aqui. Aí tem uma mensagem pra quem ama chá, but first tea. Aqui tem uma imagem super bonitinha de fumaça subindo. Aqui tem a proteção para você tomar o seu chá tranquilamente. Eu estou falando sobre algo que eu amo, que eu quero que você entenda o meu lado. E aí, se você for uma pessoa que falar, não, eu acho essa a xícara mais horrível da face da terra, eu não vou ficar tentando vender essa xícara pra você. Eu não vou querer que você fique perto dela, não vou nem te dar de presente. Porque você achou ela horrível, o que você vai fazer? Vai jogar lá fora. Então eu não quero. É a mesma coisa com relacionamentos. Se você tá conversando sobre uma ideia, se você tá ali debatendo algo, você vai mostrar os lados positivos, você vai fazer com que a pessoa entenda o teu lado, o teu ponto de vista, a sua ideia, e aí sim você vai tentar trazer essa pessoa pro mesmo lado que vocês vão ter a mesma visão, ou pelo menos para que ela compreenda o que você tá querendo dizer e não se tenha uma briga em cima disso, né? E quando você tá começando um relacionamento, é a mesma coisa. Você vai ter que entender, e como que as pessoas ali, elas se vestem, qual que é o código de vestimenta, sobre o que elas falam, sobre o que é interessante abordar nesse ambiente com essa pessoa. E se eu sou uma pessoa que eu não gosto de brincadeira besteirenta, por que eu vou estar perto de uma pessoa que faz isso? Entende que a pessoa, ela falando sobre isso, ela tá vendendo a imagem dela, e se eu não gosto, eu tenho a opção de não continuar ali, e é por isso que você tem que entender que vendas é sobre tudo. E você entender que vender não é sobre você estar enganando outra pessoa, sobre você estar mentindo, manipulando outra pessoa, ou que você precisa ser alguém que você não é para conquistar algo. Vender é justamente sobre você mostrar todos os pontos e a outra pessoa decidir se aquilo faz sentido para ela ou não. A gente não tá falando do vendedor chato que quer empurrar um produto que não serve para a pessoa. A gente tá falando sobre pessoas honestas, sinceras, que entendem que eu posso sim deixar que a outra pessoa decida, sem que eu leve pro pessoal ou não, o que ela quer da vida dela. Se ela quer comprar o meu produto, o meu serviço, ela vai entender se faz sentido para ela. Por exemplo, eu vendo consultoria, mentoria de marketing. Eu vou falar das qualidades disso. Poxa, se a pessoa fizer a mentoria comigo, ela vai ter uma noção de marketing muito maior. Ela vai saber criar conteúdo bom pro negócio dela. Ela vai se tornar uma profissional que vai ter uma presença digital. Eu vou estar ali pegando na mão dela, falando com ela o que tá bom, o que não tá, o que a gente vai mudar. E aí a pessoa, ela pode decidir. E eu quero que ela decida, que ela tenha essa liberdade de decidir se faz sentido ou não. Se eu, como pessoa, como profissional, ela se identificou comigo ou não. Porque eu também não quero alguém que não vê sentido no que eu estou vendendo, na minha personalidade como profissional, comigo. Relacionamentos, amizade. Eu não faço questão de ter amizade com 1.500 pessoas que todo mundo gosta de mim. Por quê? Porque eu também não gosto de todo mundo. E tá tudo bem. Então entender que a venda não é sobre você empurrar algo, sobre você querer ser amado por todos, é simplesmente você ser você da melhor forma possível, embalando as suas qualidades, características, para que as outras pessoas notem isso. É aí que você começa a entender que a venda é algo super positivo, que você vai vender uma ideia que seja pra pessoa que vai se identificar com aquilo, e não pra alguém que nem quer saber do assunto que você tá falando. E aí a gente começa a ter relacionamentos mais significativos, trabalhos que fazem sentido pra gente, momentos, a gente começa a negociar com a nossa própria mente, se torna muito mais divertido, juro pra vocês. Então pra vender, você precisa estar disposto a fazer teu próprio marketing também, porque ninguém vai te ver se você não estiver se vendendo. As pessoas vão passar reto por você. Eu tô no trabalho aqui, meu trabalho é CLT, eu não tenho que vender nada, nenhum produto, nenhum serviço. Você precisa se vender sim, para que o teu chefe te enxergue, para que você ganhe um aumento. Quem que vai dar um aumento para quem não aparece, para quem não fala o que tá fazendo? Mas aí o meu chefe tem que saber o que eu tô fazendo. Ele também não tem obrigação. Se você tá ali trabalhando 8 horas por dia no projeto que ele te passou, ele não tem obrigação de saber disso. Entende? Para ele é a mesma coisa, você entregando para ele ou não. Mas agora, se você mostra pra ele, olha só essa inovação que eu fiz, olha só, eu fiz nesse tal tempo, eu consegui resolver esse problema, você vai se mostrar como um profissional competente, que é capaz de lidar com pressão. E você tem que ter autoconfiança, sim.
pra você se vender, pra você fazer teu próprio marketing, porque é o que as pessoas vão conseguir enxergar de você. Você domina a narrativa. Se você não dominar essa narrativa, as outras pessoas vão definir por você. E elas nunca vão definir como se você fosse o maioral. Pode acreditar em mim. Então, comece a fazer o teu próprio marketing. Comece a mostrar para as pessoas o que você faz, o que é legal, o que é bacana. Não tenha vergonha de se expor para as pessoas. Quando você quer vender uma ideia numa conversa com alguém, você nunca vai começar a vender atacando a outra pessoa, tá? Você quer que essa outra pessoa seja tua amiga. Você quer que ela seja, que ela te entenda, que ela veja o teu lado, o teu ponto de vista. Então você não ataca ela, você gera desejo, entendendo o que a tua solução oferece de benefício e não só benefício como, essa xícara é super funcional, ela dá pra colocar líquido nela. Não, falar isso é extremamente chato. A pessoa não vai querer comprar de mim. Agora, se eu falo que essa xícara foi a xícara que a minha avó trouxe da Alemanha e tá na nossa família desde então, e é a única coisa que ela trouxe de lá, pronto, mudou o jogo, entende? E não é verdade, gente. Essa xícara, ela é super nova, é recente, tá? Mas se eu tenho uma história pra gerar desejo em alguém, e a pessoa que tá ali conversando comigo, ela é uma pessoa que gosta de história, que ela se conecta com a família, ela vai amar isso. Ela vai querer essa xícara pra ela, talvez pra ter numa coleção. Entende? Então, é assim que a gente vai vendendo ideias. Se você tá debatendo um assunto com o seu namorado, não adianta você atacar ele. Olha, você fez isso e isso de errado, você nunca faz isso, você sempre faz aquilo. A pessoa, ela vai se sentir tão acuada, tão atacada, que ela não vai nem ouvir o que você tá falando. Você tem que mostrar pra pessoa, primeiro, como que você se sentiu. Olha, quando você fez isso, eu me senti mal, eu me senti triste, eu me senti rejeitada. E aí você mostra teu ponto de vista pra pessoa, você vai trazer ela pro teu lado para que ela consiga enxergar o que você tá vendo, entende? É isso que você tem que fazer e não ficar atacando o outro ou simplesmente aceitando o que o outro fez e nunca mais falar sobre nada. E aí fica pegando tudo pra você e guardando tudo no teu peito, né? Não dá. Então ficar à mercê dos outros, do que os outros vão pensar de você, do que os outros vão interpretar você, é péssimo. Você tem que começar a controlar a sua narrativa. E você faz isso a partir do momento que você entende que tudo é sobre pessoas, você sempre tá vendendo e que vender não é ruim, que vender é simplesmente dar a solução certa para a pessoa certa. Quando você faz isso, você tem duas pessoas felizes, não só uma, não nenhuma, você tem as duas pessoas bem e felizes atingindo o objetivo de cada uma. Então, vender é ótimo. E você pensar que se vender é simplesmente você mostrar suas qualidades, você ser a sua melhor versão para que as pessoas saibam identificar isso, é ótimo, é maravilhoso. Falar de se vender é uma frase esquisita, mas não significa que você tá vendendo você, a tua alma ou algo assim. É você usar as embalagens para que você consiga alcançar o lugar que você deseja. Simplesmente. Então, se você viu até aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo e deixa um comentário para eu saber o que você pensa sobre isso, tá bom? Beijo e até mais.